União Federal vence disputa no STF e poderá cobrar bilhões de impostos atrasados. Olá, sou Daniel Branco, sócio da Branco Advogados, e vou comentar mais essa notícia com vocês hoje. Na semana passada, a primeira semana de fevereiro, o STF finalmente deu uma decisão final sobre dois casos que se arrastavam há décadas no Supremo Tribunal Federal, que tratavam exatamente sobre quais são os limites da coisa julgada. Esses casos, na verdade, vêm há mais de 20 anos sendo discutidos no judiciário brasileiro e finalmente chegaram no Supremo Tribunal Federal. E a discussão era o seguinte: muitas pessoas, empresas ou pessoas físicas, ingressam no Poder Judiciário e tentam alegar que determinado tipo de imposto ou tributo aprovado pela União não pode ser cobrado por ser inconstitucional. E durante essas discussões no Judiciário, muitas decisões concordam com o argumento dos contribuintes, dizendo que o imposto é inconstitucional e não pode ser cobrado. No entanto, essas decisões passa o tempo de se oferecer recurso contra essas decisões e elas acabam configurando o que a gente chama de trânsito em julgado, ou seja, essa decisão não está mais sujeita a recurso e não pode mais ser modificada. Então, muitas empresas ou pessoas físicas têm em sua mão uma carta de isenção de impostos porque elas foram as únicas que entraram no judiciário conseguindo a declaração de que o tributo que elas estavam discutindo é inconstitucional e não pode ser cobrado. Infelizmente, pelas regras do judiciário brasileiro, só quem pode se beneficiar dessa ação é quem ingressou no judiciário com isso. E, normalmente, isso acaba gerando um certo desequilíbrio entre determinadas pessoas, onde em algumas empresas com a mesma atividade ou com a mesma situação, uma tem que pagar um imposto e a outra não, simplesmente porque uma conseguiu uma decisão judicial e a outra nem sequer fez isso. No entanto, o que costuma também acontecer no judiciário brasileiro? As decisões são modificadas de tempos em tempos porque o entendimento das pessoas, ou principalmente a própria composição dos tribunais que proferiram as decisões, mudam e elas acabam mudando o entendimento que vigorava até um determinado momento. E o caso era exatamente esse. Algumas empresas tinham conseguido uma decisão final, ou seja, uma decisão transitada em julgado, de que elas não deveriam mais recolher um tributo específico, porque foi concedido para ela o pedido que elas fizeram para o judiciário, de dizer que elas não têm que pagar aquele tributo porque ele foi considerado inconstitucional. No entanto, anos depois, vem uma outra empresa ou um outro caso que é apresentado perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal muda o entendimento que estava em vigor até então. Ou seja, o que era considerado inconstitucional passou a ser considerado constitucional, possibilitando a cobrança pela União Federal do tributo em discussão. Só que ficou exatamente um debate do seguinte: bom, e as pessoas que conseguiram uma decisão transitada em julgado, como é que elas ficam diante dessa situação? Elas têm uma decisão que não cabe mais recurso, que garante a elas não recolher mais o tributo. A legislação não foi alterada, não teve nenhuma outra modificação na atividade da empresa, continua tudo igual, exceto pela mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal alterou um entendimento que vigorava até o momento de que determinadas pessoas não deveriam recolher a contribuição social sobre o lucro líquido, passando a entender que, na verdade, todos deveriam fazer o pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido, não tendo mais cabimento a alegação de inconstitucionalidade. Essa foi a decisão final e, a partir de então, em tese, deveria ser cobrado, ou todas as empresas deveriam efetuar o pagamento dessa contribuição social. No entanto, nessa decisão de 2007, o Supremo Tribunal Federal não analisou a questão de o que se fazer então com as pessoas que antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal tinham conseguido uma decisão transitada e julgada, isentando elas de fazer esse recolhimento. Esse julgamento só aconteceu agora, em 2023, no qual o Supremo Tribunal Federal resolveu decidir o seguinte: que a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no qual está sendo discutido uma relação de trato continuado, ou seja, um tributo que é cobrado a todo momento ou a todo ano, a alteração de entendimento do Supremo Tribunal Federal passa a valer a partir da decisão que ele muda esse entendimento. Ou seja, todas as decisões com trânsito em julgado param de valer e passa a valer um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso não se aplica para os casos em que o tributo é cobrado numa situação única. Por exemplo, você fez alguma operação com o imóvel, tinha que pagar o ITBI sobre a operação do imóvel, ingressou no judiciário e o judiciário
resolveu decidir que, na verdade, aquela cobrança era inconstitucional e você não tem que fazer aquele pagamento. Caso o Supremo Tribunal Federal mude o entendimento no futuro, essa decisão do Supremo Tribunal Federal não impacta a decisão transitada em julgado, porque ela aconteceu numa situação única, específica, que foi na venda do imóvel. Agora, para as situações onde os tributos são cobrados mês a mês ou anualmente, como é o caso da contribuição social, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a decisão dele muda a situação fática e jurídica do ordenamento brasileiro e, por conta dessa decisão, todas as decisões transitadas em julgado num determinado sentido deixam de valer e passa a ser adotado o sentido decidido pelo Supremo Tribunal Federal. No caso até específico que estava sendo julgado, foi solicitado pelo contribuinte a modulação dos efeitos, que era o seguinte: olha, como a gente ainda está discutindo a partir de quando a decisão do Supremo Tribunal deve ser adotada, ou até mesmo se a decisão transitada em julgado vai deixar de valer ou não, o contribuinte solicitou a modulação dos efeitos da decisão. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, na hora de dar o seu entendimento, ele pode atribuir a decisão dele a um determinado espectro temporal. Ou seja, embora a discussão venha se arrastando há décadas, ele pode estabelecer que, na verdade, esse novo entendimento só passa a valer a partir de uma determinada data. Um exemplo claro seria, como ele só tomou essa decisão agora em 2023, essa decisão só passaria a valer a partir de 2023 e não para os anos anteriores. No entanto, os contribuintes perderam essa discussão por um voto apertado de 6-5, no qual a maioria dos ministros entendeu que, uma vez que o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão, essa decisão deve ser seguida por todos e não faz sentido alegar a defesa de uma decisão transitada e julgada anterior, porque, na verdade, quando o Supremo Tribunal Federal altera o seu entendimento, todo mundo tem que seguir esse entendimento. E se não o fez, é porque, na verdade, estava querendo correr um certo risco. O risco é, ou ele pode ganhar ou pode perder. Se ganhar, ele passou durante esses anos todos sem pagar e não precisa mais ficar correndo atrás de alguma eventual restituição ou esperar algum precatório ser pago para receber esses valores de volta. Como também tem o risco de, olha, uma vez você perdendo o caso, você vai ter que pagar todos os tributos devidos durante esse tempo todo que você deixou de recolher. E essa foi a tese que venceu no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso alegou exatamente isso. Olha, uma vez que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão sobre determinado tributo, numa sistemática onde a decisão vale para todos, isso vale tanto para quem tem uma decisão transitada e julgada, como para quem não tem. Então, essa decisão do Supremo Tribunal passa a valer para todos e quem deixou de cumprir essa decisão, na verdade, está correndo risco e não pode alegar isso como uma forma de defesa para não pagar o tributo. Até o ministro Luiz Fux tentou contra-argumentar com isso, falando que, na verdade, eles estavam mexendo numa questão muito sagrada para o direito brasileiro, que é a coisa julgada. Ou seja, uma pessoa que já tem uma decisão transitada em julgado, ela tem o direito, pela lei brasileira e por uma decisão judicial, de não fazer o pagamento. E de que não faz sentido o Supremo Tribunal Federal alterar o seu entendimento e depois exigir que todas essas pessoas façam o recolhimento do tributo, sendo que elas têm uma carta, uma decisão, garantindo a elas não fazer o recolhimento. E que essa mudança de decisão, ou na verdade a primeira manifestação do Supremo Tribunal com relação a uma coisa julgada, deveria ser pelo menos contrabalançada com a situação que vigorava até o momento e tentar atribuir uma certa modulação de efeito para indicar também uma boa-fé para os contribuintes de quais serão as regras do jogo daqui para frente. Infelizmente, essa tese foi vencendo a tese do ministro Luiz Roberto Barroso, no qual garante à União Federal fazer a cobrança desses tributos que ela entende devido, ou seja, passando por cima da decisão transitada e julgada a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento. Mas, ainda tendo essa perda para os contribuintes, os ministros foram claros em destacar que, na verdade, essa cobrança não é desregrada. Ela tem que seguir o rito normal de cobrança de tributos, ou seja, se não tem nenhum lançamento tributário nos últimos 5 anos, a União Federal não pode agora autuar as pessoas jurídicas pelas últimas 2 décadas que deixaram de recolher tributos. Na verdade, ela só pode fazer isso até o prazo de 5 anos no passado.
Agora, para os casos que ainda estão em discussão, realmente esse prazo não existe, porque como tem uma discussão, seja administrativa, seja judicial, essa discussão suspende o prazo de prescrição, não se aplicando mais essa regra dos 5 anos. Então, para as empresas que não efetuaram o pagamento dos tributos com base numa decisão transitada de julgado e que ainda estão com processos em atividade, provavelmente elas vão receber agora uma notificação da Receita Federal exigindo o pagamento desses tributos que não foram pagos nesses últimos anos com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Provavelmente, como isso vai gerar bilhões de receita para a União Federal e isso pode impactar grandes empresas nessa situação, é bem provável que também surja alguma forma de parcelamento ou algum novo programa de pagamento dessas dívidas, porque muitas empresas vão ficar praticamente sem caixa caso elas tenham que pagar de uma hora para outra todos esses tributos que deixaram de ser pagos nos últimos anos, o que acabaria levando muitas empresas à falência. Mas vamos continuar acompanhando o desenrolar desse caso para ver se o governo federal vai dar algum benefício para esses contribuintes ou se simplesmente vai seguir a regra do Supremo Tribunal Federal e fazer a cobrança sem qualquer tipo de equilíbrio para as pessoas que deixaram de fazer o pagamento nesses últimos anos.